O médico saiu da sala com o rosto fechado e a prancheta colada no peito. A mãe, ainda suada do parto, tentou se levantar na maca quando viu a expressão dele. Ele nem olhou direito para ela. Só ajeitou os óculos e respirou fundo, como quem ensaia. Infelizmente não resistiu, disse, curto, técnico, como se fosse um número. Ela sentiu o quarto girar. Procurou o choro que deveria existir, mas encontrou silêncio. E quando pediu para ver o bebê, ele cortou. É melhor não, vai ser mais traumático. A palavra traumático bateu como tapa, e o mundo dela começou a quebrar por dentro. Ela apertou o lençol com tanta força que as unhas ficaram brancas, tentando entender. Eu senti ele mexer, eu ouvi, gaguejou, com a voz presa em algum lugar da garganta. A enfermeira trocou um olhar rápido com outra. Um olhar que durou pouco, mas disse muito. O médico já apontava para papéis, explicando procedimentos, assinaturas, horários, rotina. Eu só quero meu filho, ela repetiu, e a frase parecia não atravessar a sala. Ele manteve o mesmo tom. Senhora, confie em mim, isso acontece e precisamos seguir. Seguir para onde, se a vida dela tinha parado ali, naquele exato instante? No corredor, o marido chegou ofegante, com os olhos vermelhos de ansiedade e esperança. Ela tentou falar, mas o som saiu quebrado, e foi ele quem escutou primeiro o impossível. Nosso bebê, ela disse, e não conseguiu terminar porque o resto era pedra na boca. O marido encostou na parede, como se tivesse levado um soco, e o hospital ficou distante. A enfermeira ofereceu água, ofereceu cadeira, ofereceu frases prontas que não curavam nada. E quando ele pediu para ver o bebê, recebeu a mesma resposta. Não é recomendado. Ali, entre portas e passos apressados, nasceu um luto que parecia não ter corpo. Horas depois, em casa, o quarto do bebê era um altar silencioso feito de roupas dobradas. A mãe ficou parada na porta, encarando o berço vazio, esperando um milagre ou um erro. O marido fechou as cortinas, tentando proteger a casa do mundo, e a voz dele endureceu. Você precisa aceitar, ele disse, e cada palavra era uma tentativa de não desmoronar. Mas ela tocou a mantinha e sentiu algo que não combinava com morte. Uma presença quente. Ele tá vivo, ela sussurrou como segredo, e o marido respondeu com medo. Para. Só que quanto mais ela tentava calar, mais o coração gritava que algo estava errado. Na primeira noite ela não dormiu. Só ficou ouvindo o silêncio como se fosse barulho. A casa estalava, a geladeira ligava e tudo parecia dizer: acabou, acabou, acabou. O marido andava de um lado para o outro, tentando ser forte, mas a força dele virava irritação. Você tá se machucando, ele insistiu. E ela respondia com os olhos fixos no berço, porque no meio da dor havia um detalhe impossível. Ela não sentia despedida, sentia espera. Era como se alguém tivesse deixado uma porta entreaberta dentro dela e o ar entrasse. E essa sensação não pedia consolo. Ela pedia direção, como um chamado mudo. No segundo dia, vieram as visitas com abraços longos e frases que pareciam copiadas. Deus sabe o que faz, disseram. E ela tentou acreditar sem conseguir engolir a frase inteira. A sogra levou sopa, arrumou a cozinha e, baixinho, pediu que ela guardasse as coisinhas do bebê. Ela não levantou a voz, não fez cena. Só fechou as mãos e respondeu: eu não vou guardar. O marido explodiu depois que a porta se fechou. Você quer virar motivo de pena para sempre? Ela encarou ele com firmeza cansada. Não é pena, é verdade. Eu sinto ele vivo. E foi ali que o casamento começou a balançar. Não por falta de amor, mas por excesso de medo. Na terceira noite, o sonho veio como se fosse alguém abrindo a janela sem pedir permissão. Ela se viu num corredor branco, longo, com luz fria, e ouviu um choro distante, insistente. Quando virou o rosto, uma figura apareceu sem sombra, sem ruído, e o ar ficou leve. Não. Tinha asas visíveis, não tinha espetáculo, tinha paz, como se a dor perdesse o domínio. A voz não gritou, não ameaçou, apenas atravessou. Seu filho não está morto. Ela tentou perguntar onde, como, por quê, mas acordou com o peito subindo e descendo rápido. E a certeza ficou, inteira, como se alguém tivesse gravado no coração com fogo e calma. Na manhã seguinte, ela contou ao marido, esperando ser acolhida, mas recebeu distância. Ele passou a mão no rosto, cansado, e falou sem olhar. Isso é trauma, você precisa de ajuda. Ela respondeu com uma calma que assustava. Eu preciso do meu filho, e não de remédio para esquecer. Ele bateu a porta do quarto e avisou com a voz quebrando.
Se continuar, eu não aguento. Mesmo assim, ela pegou os documentos do hospital, as pulseirinhas, as datas e colocou na mesa. Não era loucura, era investigação, porque a esperança dela tinha virado uma tarefa concreta. E naquele instante, ela decidiu. Ainda que ninguém vá com ela vai voltar à maternidade. O hospital estava igual, mas ela não era mais a mesma mulher que saiu dali derrotada. Entrou com passos curtos, segurando a bolsa como se fosse escudo, e pediu o prontuário. A recepcionista sorriu sem calor e disse: "Esse caso já foi finalizado, senhora." Ela respirou fundo, lembrando da voz da noite, e respondeu: "Então, reabram." Chamaram uma supervisora, que veio com pressa e postura de quem protege a imagem do lugar. "Estamos falando de um óbito." A supervisora frisou, como se a palavra encerrasse qualquer debate. Mas ela levantou as pulseirinhas e falou: "Estamos falando do meu filho, e eu não vou embora." Na sala administrativa, colocaram-na diante de papéis e termos que pareciam armadilhas. "Assine aqui confirmando que foi informada", disse o atendente, apontando sem olhar nos olhos. Ela leu devagar, percebeu frases vagas, horários estranhos e uma assinatura que não reconheceu. "Por que o horário do parto não bate com o horário desse registro?" ela perguntou firme. O homem engoliu seco e tentou escapar. "Pode ter sido lançado depois, é normal." Ela inclinou o papel, como quem caça uma mentira pela sombra, e continuou. "E o número da pulseira?" O silêncio que veio depois foi pequeno, mas pesado, como se alguém tivesse pisado em vidro. Uma enfermeira mais velha entrou e ficou olhando para a pulseira com o rosto tenso. Ela tentou sorrir, mas o sorriso falhou, e a enfermeira pediu: "Me dá um minuto, por favor." A mãe percebeu mãos tremendo, olhos evitando contato, e o coração dela acelerou. "Vocês não me deixaram ver o corpo," ela disse. "Isso não é protocolo, é medo." A supervisora levantou a voz. "Senhora, controle-se. Há outras pacientes." E foi aí que ela respondeu alto o suficiente para o corredor ouvir. "Então chamem a direção e a polícia." A palavra polícia fez o ambiente mudar, como se o ar ficasse mais fino de repente. Levaram-na para uma sala menor, sem janela, e disseram para esperar. O responsável. O médico apareceu depois, o mesmo, com a mesma frieza, mas agora com pressa nos ombros. "Eu já expliquei o que aconteceu," ele afirmou, tentando recuperar a autoridade com poucas sílabas. Ela não gritou, só colocou os documentos na mesa como quem coloca provas num julgamento. "Eu quero o relatório completo, o registro do berçário e as imagens de câmera daquele dia," exigiu. O médico riu de leve, um riso curto, e disparou. "Você não sabe como isso funciona." Ela encarou-o sem piscar. "Eu sei como mãe funciona. Eu não paro até encontrar meu filho." A direção tentou encerrar com educação, oferecendo acolhimento no lugar de resposta. Disseram que ela precisava de repouso, que o luto distorce, que a mente inventa para suportar. Ela ouviu tudo como quem ouve chuva bater no telhado, presente, mas sem entrar. Então pediu um detalhe simples, objetivo, impossível de negar. "Mostrem a identificação do bebê." A supervisora abriu uma pasta, virou folhas rápido, demais, e a pressa denunciou mais que o conteúdo. Foi quando a mãe viu. Havia uma rasura discreta no número, como se alguém tivesse corrigido na pressa. E o pressentimento, que antes era só sentimento, ganhou forma de evidência. Ela exigiu falar com a enfermagem do berçário, não com quem só repetia frases prontas. Uma técnica entrou, jovem, olhos fundos, e parecia carregar uma culpa que não cabia no corpo. "Eu não posso..." ela começou, mas a mãe segurou as mãos dela com cuidado, sem acusar. "Eu só quero a verdade," disse, e a técnica olhou para a porta, como se temesse paredes. O médico interrompeu. "Isso é assédio, senhora. Pare de pressionar minha equipe." A mãe virou o rosto devagar e respondeu com a voz firme. "Assédio é calar uma mãe com mentira." E a técnica, num sopro, deixou escapar. Naquela noite, teve confusão de pulseiras. A frase caiu como um copo no chão, e ninguém conseguiu fingir que não ouviu o barulho. A direção tentou retomar o controle. "Confusão não significa troca, vamos com calma." Mas a mãe já tinha o fio puxado e puxou de novo. "Quantos bebês nasceram no mesmo horário?" A técnica hesitou e falou baixo. 2, e 1 foi levado antes da conferência final. O marido, que até então se mantivera longe, chegou naquele instante, chamado por ela às pressas. Ele ouviu confusão e pulseiras, e ficou pálido, como se o luto virasse raiva em segundos.
E pela primeira vez ele não disse, supera. Ele disse, onde está nosso filho? A direção acuada prometeu abrir sindicância, aquela palavra que adia a dor com burocracia. A mãe não aceitou migalha. Pediu registro do berçário, livro de entrada, saída e troca de plantão. Quando recusaram, ela gravou com o celular e avisou que levaria o caso à imprensa e ao conselho. O médico perdeu o tom controlado e soltou. Você quer destruir um hospital por causa de um delírio? Ela respondeu sem tremer. Eu quero salvar meu filho por causa de uma verdade. E naquele segundo, como se o céu confirmasse, o celular dela vibrou com uma ligação desconhecida. Do outro lado, uma voz feminina, chorando, perguntou: seu bebê nasceu no mesmo dia que o meu? A mulher do outro lado da linha parecia falar escondida, como se tivesse medo de ser ouvida. Disse que saiu da maternidade com um bebê quieto demais e que algo nela não encaixava. Contou que a pulseira do recém-nascido tinha um número apagado, reescrito por cima, quase invisível. A mãe sentiu o chão sumir, mas não caiu. Ela se agarrou na única coisa que fazia sentido, agir. Me diz onde você mora, pediu. E a outra hesitou, depois chorou. Eu não quero briga. Eu também não, respondeu a mãe. Eu quero meu filho vivo. E você merece a verdade também. E foi nesse acordo de dor que as duas decidiram se encontrar, longe do hospital, sem plateia. No fim da tarde, num estacionamento de supermercado, elas se viram como espelhos quebrados. A outra mãe trazia o bebê no carrinho coberto por uma manta azul, e as mãos tremiam. A mãe biológica chegou devagar, como quem se aproxima de um incêndio sem querer apagar a chama. Quando o bebê chorou, foi um choro específico, familiar, que atravessou o corpo dela sem pedir licença. Ela não tinha como explicar, mas reconheceu como se a alma dissesse, é ele. A outra mãe, em prantos, confessou, desde que saí de lá, eu sinto que roubei alguém. E naquele instante, sem acusação, as duas entenderam que eram vítimas do mesmo erro, cruel. Elas decidiram fazer do jeito certo, com prova, sem se perder em grito e desespero. Foram a um laboratório para um exame de DNA, e cada minuto de espera parecia uma semana. O marido ficou em silêncio o tempo todo, segurando o papel do protocolo como se segurasse esperança. Quando o resultado saiu, a atendente chamou pelo nome e a sala ficou pequena demais para caber a verdade. Compatibilidade altíssima, vínculo confirmado e a palavra maternidade virou ferida aberta no relatório. A mãe cobriu a boca, chorando sem som, e o marido caiu de joelhos, como quem volta a respirar. E a outra mãe abraçou o bebê com amor e dor, sabendo que amar não dá direito de ficar. Na manhã seguinte, eles voltaram ao hospital, agora com laudo na mão e testemunha ao lado. A direção tentou negar primeiro, depois tentou negociar, depois tentou pedir discrição e tempo. A mãe colocou o exame sobre a mesa e disse: tempo vocês tiveram quando me mandaram embora vazia. Médico apareceu e ficou imóvel, como se a própria autoridade dele tivesse sido arrancada do jaleco. A outra mãe, chorando, falou: eu não sabia, eu juro que eu não sabia. E a mãe biológica respondeu olhando nos olhos dela: eu acredito, por isso vamos fazer isso juntas. Então exigiram a correção imediata, acionaram advogado, e o hospital finalmente entendeu que acabou o teatro. A entrega não foi cena de novela. Foi um silêncio respeitoso cortado por soluços contidos. Num sala neutra, com assistência social e documentos, o bebê passou de um colo ao outro devagar. A outra mãe beijou a testa dele e sussurrou uma desculpa que não era culpa. Era luto também. A mãe biológica tremeu ao sentir o peso real do filho, como se o corpo confirmasse a promessa. O marido encostou a mão nas costas dela e ali ele pediu perdão sem precisar falar muito. Porque ele entendeu tarde, mas entendeu. Não era obsessão, era instinto lutando contra a mentira. E quando o bebê abriu os olhos, ela sentiu que o vazio da casa começava a se desfazer. A notícia correu e o hospital tentou se proteger com notas frias e palavras escolhidas. Falha sistêmica, inconsistência, procedimento, como se burocracia fosse curativo. Mas a mãe exigiu que a verdade tivesse nome: troca, negligência, omissão e abuso de autoridade. O médico foi afastado e a direção abriu investigação, mas nada disso devolvia as noites perdidas. Ainda assim, ela não recuou, porque sabia que outras mães podiam estar vivendo o mesmo silêncio. E cada entrevista, cada documento,
Era a maneira dela transformar dor em alerta e justiça. O marido, agora ao lado, segurava o bebê e dizia: eu devia ter acreditado desde o início. Na primeira noite com o filho em casa, o quarto finalmente fez sentido, sem parecer mausoléu. Ela colocou o bebê no berço e ficou olhando, com medo de piscar e acordar daquele milagre. O marido sentou no chão, encostado na parede, e chorou como quem desmancha uma armadura antiga. Ela lembrou do sonho, da voz calma que atravessou o pânico e sentiu gratidão com tremor. Não era fantasia. Foi direção, foi aviso, foi misericórdia no meio do caos humano. E pela primeira vez desde o parto, ela respirou fundo sem sentir que estava traindo a memória de alguém. Ali, com o choro do bebê preenchendo a casa, ela entendeu que a esperança também é um tipo de coragem. Dias depois, ela encontrou a outra mãe de novo, não como inimiga, mas como sobrevivente. Levaram flores juntas e prometeram que nenhuma das duas seria silenciada por procedimentos. A mãe biológica segurou o filho e disse baixo: eu ouvi que ele me esperava. E era verdade. O marido apertou a mão dela e completou: eu chamei de loucura aquilo que era amor insistindo. E quando a noite caiu, ela voltou a sonhar, mas não com um corredor branco, com um quarto cheio de vento leve. A mesma presença veio sem barulho, e a voz não trouxe mistério, trouxe ordem. Agora proteja. Ela acordou, com um sobressalto, pegou o bebê no colo e ficou em pé no meio do quarto, escutando. Nada de passos, nada de janela aberta, mas um aviso martelando como sino dentro do peito. No dia seguinte, ela pediu ao advogado uma medida urgente, porque não confiava mais em promessas. Se eles fizeram isso uma vez, podem tentar apagar de novo, disse ela, e o marido concordou em silêncio. E pela primeira vez, o medo virou estratégia. Papel timbrado, protocolo, guarda e proteção real. O hospital marcou reunião conciliatória, com uma mesa grande e palavras pequenas. Ofereceram indenização, sigilo e um pedido de desculpas lido como se fosse manual de crise. Ela não aceitou. Não quero dinheiro para calar, quero nome, responsável e mudança. A outra mãe foi junto, e isso desmontou o discurso fácil, porque ali estavam duas dores combinando. A direção tentou jogar a culpa em falha de sistema, mas ela cortou. Sistema não assina rasura. O advogado pediu logs, escalas, prontuários completos e acesso às imagens do setor naquela noite. Quando citaram câmeras em manutenção, ela entendeu. Estavam escondendo o que mais importava. A imprensa apareceu dias depois, e a história saiu sem romantizar o erro. Não era milagre de internet, era crime de bastidor, com plantão lotado e gente poderosa protegida. Ela deu entrevista com o bebê no colo, e a voz dela não tremia mais. Agora era aço e ternura. Eu fui tratada como histérica, mas eu só estava certa, disse, olhando direto para a câmera. O marido, ao lado, assumiu. Eu duvidei. Isso quase custou nosso filho 2 vezes. O hospital publicou outra nota, mais longa, mais fria, e o público enxergou a tentativa de controle. E a mãe recebeu dezenas de mensagens de mulheres dizendo: eu também não pude ver meu bebê. Uma dessas mensagens veio de uma cidade próxima e era diferente. Tinha datas, nomes e um medo antigo. A mulher escreveu: meu bebê morreu no berçário, nunca vi, me deram uma urna lacrada. A mãe leu aquilo com o estômago virando e sentiu que a história delas podia ser só a ponta. Ela chamou a outra mãe, chamou o advogado e montou uma lista com casos, horários e plantões. Não era vingança, era prevenção, porque um erro repetido deixa de ser acidente e vira padrão. E quando ela entregou a pasta ao promotor, percebeu o peso do que estava começando. A voz do sonho voltou, como lembrança. Agora proteja. E ela entendeu o tamanho do agora. A investigação oficial andava lenta, mas a vida real não esperava carimbo. Ela passou a anotar tudo. Quem ligava, quem visitava, quem desviava o olhar ao ver o bebê. Numa tarde, um número desconhecido apareceu de novo, e a ligação caiu quando ela atendeu. Minutos depois, um carro ficou parado na esquina, vidro escuro, tempo demais para ser coincidência. O marido quis chamar a polícia na hora, mas ela segurou a mão dele. Primeiro, prova. Instalaram câmera em casa, mudaram rotina, e ela percebeu que maternidade também é vigilância. E no meio disso, o bebê dormia tranquilo, como se não soubesse que era centro de uma guerra. Uma enfermeira do hospital aceitou falar.
com condição de anonimato e encontro em lugar aberto. Ela chegou com olheiras antigas e uma pasta simples, mas que parecia carregar dinamite. Eu vi uma ordem de cima: acelerar alta, trocar pulseira, corrigir número. Ela confessou tremendo. Disse que havia um doador, alguém influente, desesperado por um filho, e que, gente, obedecia por medo. A mãe sentiu o sangue gelar, porque de repente não era só confusão, era intenção. O marido apertou os punhos e a outra mãe chorou, repetindo: "Eu fui usada." A enfermeira entregou cópias e saiu rápido, como quem foge de um lugar que ainda aprende. Com os documentos, o promotor pediu busca e apreensão, e o hospital mudou de tom em 24 horas. A direção tentou se antecipar, afastando mais gente e culpando um setor inteiro como se fosse sacrifício. Mas a polícia levou computadores, cadernos e o livro do berçário com páginas que cheiravam a rasura. A mãe assistiu de longe, o bebê no sling, e sentiu uma mistura de alívio e náusea. "Eu não queria estar certa", ela murmurou. E o marido respondeu: "Mas você estava." A imprensa filmou caixas sendo levadas, e o país inteiro viu que não era falha sistêmica, coisa nenhuma. Naquela noite, a casa ficou em silêncio, e ela percebeu que o perigo às vezes aumenta quando a verdade chega perto. A outra mãe entrou em crise, porque a culpa dela não era racional, era humana. "Eu amei ele", ela disse, "e agora parece que eu não mereço nem respirar." A mãe biológica segurou o rosto dela com delicadeza e respondeu: "Amor não é roubo. Roubo foi o que fizeram com nós." Elas começaram terapia, separadas e juntas, porque tinham um vínculo estranho, sobreviventes do mesmo abismo. E o bebê, crescendo, aprendia a sorrir, e cada sorriso era uma lembrança do que quase foi apagado. Só que junto com a alegria veio uma convocação judicial, audiência, depoimentos e confronto com o médico. E a mãe soube, antes de chegar o papel, a próxima etapa ia doer de um jeito novo. No fórum, o ar era seco e frio, como se emoção fosse proibida por regra invisível. Ela entrou com o bebê no colo, porque se tentassem reduzir a história a papel, ela mostraria carne e vida. O médico apareceu de terno, sem jaleco, mas com o mesmo olhar de quem se acha intocável. Quando ele viu o bebê, piscou rápido, e esse segundo de falha foi a primeira confissão sem palavras. A juíza pediu objetividade, e a mãe falou o que ninguém queria ouvir: "Eu fui impedida de ver o corpo." O advogado apresentou laudo de DNA, rasuras, registros incoerentes e o depoimento da técnica do plantão. E a sala, que começou cética, ficou pesada como se todo mundo lembrasse de alguém que perdeu. O médico tentou se defender com termos técnicos, como se linguagem fosse escudo. Disse que houve complicações, pressão de plantão, erro de etiqueta, e culpou a equipe. A outra mãe, com voz fraca mas clara, disse: "Meu bebê veio com pulseira reescrita." E quando ela contou que pediram para ela ir embora rápido, o médico engoliu seco. A juíza perguntou quem autorizou a correção e ele respondeu: "Não me recordo." Foi então que o promotor abriu um arquivo. A assinatura do médico aparecia no campo da alteração. O "não me recordo" caiu no chão e a verdade ficou de pé. Do lado de fora, repórteres cercaram a mãe, mas ela não queria palco, queria garantias. Ela pediu cadeia para quem vendeu criança como se fosse favor e pediu protocolo novo para impedir repetição. A fala dela virou manchete, e outras mulheres criaram um grupo: Mães Sem Corpo, sem despedida, sem resposta. A mãe percebeu que a dor dela tinha virado caminho para outras, e isso era pesado demais para comemorar. Na volta para casa, o bebê chorou no carro, e ela chorou junto, não de tristeza, mas de descarga. O marido segurou a mão dela no semáforo e disse: "Se o anjo não tivesse avisado," ela completou, "eu teria enterrado um filho vivo." Naquela madrugada, a presença voltou mais uma vez, só por um instante, como brisa em vela acesa. Ela não pediu explicação, não pediu sinais, só disse: "Eu ouvi, eu fiz. Agora fica com a gente." E a resposta não veio em palavras, veio em paz, como se o céu dissesse: "Missão cumprida, mas siga." No dia seguinte, a polícia prendeu um intermediário, alguém que fazia ponte entre desespero e corrupção. O nome dele puxou o outro, e a história saiu do hospital e entrou em gabinetes. A mãe entendeu que justiça é lenta porque tem muita gente tentando segurar a porta. Mas ela também entendeu outra coisa. Quando a porta abre, ninguém fecha sem fazer barulho.
Meses depois, o bebê já ria com som alto, e a casa tinha marcas de vida por todo lado. A mãe guardou a pulseira antiga numa caixa, não como lembrança da dor, mas como prova de guerra vencida. Ela e a outra mãe mantiveram contato, com limites claros e respeito, porque cura também precisa de borda. O marido mudou, mais presente, menos duro, e às vezes ele repetia baixinho: "Obrigado por insistir." Ela não respondia com sermão, respondia com rotina, porque o cotidiano virou o verdadeiro milagre. Só que por trás da paz, o processo seguia, e a rede de proteção do hospital ainda tentava resistir. Até que, num dia comum, saiu a sentença que ela esperou sem respirar. A condenação não devolveu o tempo, mas devolveu algo que também faltava: reconhecimento. Não chamaram ela de delirante, não chamaram de exagerada, chamaram de vítima e de denunciante essencial. O hospital foi obrigado a mudar protocolos, instalar auditoria, liberar câmeras e criar dupla checagem de pulseiras. O médico perdeu o registro e os cúmplices receberam pena, porque criança não é erro, é vida. Ela leu a decisão com o bebê brincando no chão e sentiu vontade de cair no choro outra vez. Mas dessa vez, o choro era diferente. Era fechamento, como quem fecha uma porta que ficou batendo meses. E no silêncio que veio depois, ela ouviu só o som mais simples e mais sagrado: o filho rindo. Ela criou uma associação com outras mães, um lugar para transformar suspeita em ação segura. Ensinava direitos, orientava sobre prontuário, sobre ver o corpo, sobre exigir identificação e registrar tudo. Não era paranoia, era cuidado, porque confiança sem verificação vira terreno para abuso. A outra mãe participou também, falando sobre culpa, manipulação e como o amor pode ser sequestrado. E quando alguém perguntava sobre o anjo, a mãe não fazia espetáculo, só dizia: "Eu ouvi e obedeci." Porque para ela, fé não era enfeite. Era uma bússola que apontou para a verdade quando tudo mentia. E naquele serviço, ela encontrou um tipo de paz que não apaga a cicatriz, mas dá sentido a ela. No aniversário do bebê, ela acendeu uma vela e agradeceu em silêncio, sem pedir mais nada. Olhou o marido, olhou a outra mãe à distância, respeitando o espaço de cada dor, e sorriu com cuidado. Depois abraçou o filho e sussurrou: "Você voltou para mim porque era para voltar." Do lado de fora, o vento mexeu a cortina de leve, e ela lembrou da primeira noite sem dormir. A mesma casa, a mesma mulher, mas agora com verdade no colo e justiça no caminho. E se alguém dissesse que foi coincidência, ela não brigaria, porque não precisava convencer ninguém. Ela só sabia o que viveu. Quando a vida grita baixo, às vezes, o céu empresta uma voz. Na semana seguinte, quando a poeira parecia baixar, veio a visita que ela não esperava. 2 pessoas do conselho tutelar bateram à porta, educadas demais para uma conversa leve. Disseram que receberam denúncia anônima, questionando a capacidade dela de cuidar do bebê. Ela entendeu na hora. Era o último golpe de quem não conseguiu calar a verdade no papel. O marido quis explodir, mas ela respirou fundo e abriu a casa inteira sem esconder nada. Mostrou consultas, vacinas, laudos, fotos, rotina, e o bebê rindo como prova viva de cuidado. E quando o conselheiro viu as câmeras internas, anotou em silêncio, como quem reconhece perseguição. No mesmo dia, o advogado confirmou. Tentaram também pedir sigilo do processo por proteção da criança. Era uma ironia cruel, porque proteção de verdade teria impedido a troca lá atrás. Ela foi ao fórum e protocolou uma petição simples: investigação de retaliação e preservação de provas. Pediu quebra de ligações, rastreio de e-mails e que qualquer contato com a família fosse documentado. A juíza deferiu medidas cautelares e proibiu a aproximação de envolvidos, e isso deu ar para ela respirar. Mas não deu descanso, só deixou claro que o caso estava mexendo com gente acostumada à impunidade. E naquela noite, ao deitar, ela sussurrou para o escuro: "Eu não vou recuar agora." A outra mãe ligou chorando, dizendo que alguém ofereceu ajuda para ela sumir da história. Prometeram emprego em outra cidade, aluguel pago, recomeço, desde que ela parasse de falar. A mãe biológica ouviu e sentiu raiva. Não dela, mas do mecanismo que compra silêncio como se fosse remédio. "Não atende mais sozinha", ela orientou. "E grava tudo. Se te procurarem, a gente entrega." Elas combinaram um encontro com o promotor e levaram prints, horários e áudios curtos, bem guardados.
O promotor não fez discurso, só disse: "Isso é obstrução. Agora a coisa muda de nível." E pela primeira, Venin, a mãe sentiu que não era só ela contra um prédio inteiro. No dia em que a polícia chamou para reconhecer um suspeito, ela levou o bebê, porque era por ele. O homem na sala de vidro não tinha cara de monstro, tinha cara de gente comum, e isso dava mais medo. Ele olhou para ela e desviou rápido, como quem sabe que perdeu, mas ainda tenta negar por orgulho. Quando a mãe assinou o termo, a mão dela não tremeu. O tremor já tinha virado determinação. Na saída, o sol parecia mais forte do que deveria, e ela sentiu uma paz estranha, quase silenciosa. Em casa, com o bebê dormindo no peito, ela lembrou do primeiro aviso, daquela voz no sonho, e entendeu o que o anjo quis dizer desde o começo. A verdade não só salva, ela sustenta.